Estou muito nervoso. Vou tomar um chá. Né? Você já deve ter passado por uma situação parecida. Pode ser que tu me acuse, que chá o quê? Foi tomar um chimarrão. E é verdade. Aí você vai lá, faz um chimarrão para se acalmar. E daí faz o chimarrão, senta na roda de conversa, achando que vai se acalmar. Puxa da caixinha de assunto um polêmico e não se acalma coisa nenhuma, né? Faz parte da nossa vida. Muita calma nessa alma, gente. Acabamos de cantar que a gente só pode confiar em quem? No nosso Senhor. Mas daí vem as turbulências. E essa pergunta, ela é colocada em xeque. Porque muitas vezes a gente quer confiar, e a gente põe a confiança lá, mas a gente associa a confiança à resolução do problema. O problema, eu vou confiar em Deus e Deus vai tirar com a mão o problema. Pimba. Né? Será que é assim? A gente sabe que não é assim. Ou eu estou muito enganado? Acho que não, né? Pelo menos lá em casa, olha, não dá uma mão cheia das vezes em que eu orei por alguma coisa e pouco tempo depois foi respondido. E ainda mais respondido como a gente gostaria, né? Senhor, se possível assim, e a coisa acontecer. É difícil, né? Muitas vezes essa não é a realidade da nossa vida. A situação está ali, essa situação, ela inquieta a nossa alma, e a gente quer se ver livre dela logo, o mais rápido possível. E daí o pastor recomendou que você ore, que a oração move a mão de Deus. Pode ser que Deus vai olhar para ti e coçar a cabeça, né? Mover a mão de Deus aqui não é retirar da tua vida o problema. Ele pode fazer isso. Mas às vezes não é a primeira atitude de Deus naquele momento. Mas William, a Bíblia recomenda, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Eu fiz isso. Eu lancei sobre ele, eu usei essas palavras, Senhor, estou lançando sobre ti toda a minha ansiedade. E a gente espera que depois do amém, passe. Nem preciso tomar o chá. Né? Gastaram dinheiro de Varde lá na Melk. E daí eu digo amém, e o coração ainda está acelerado. O problema não saiu, o dinheiro não caiu na conta, o vício na droga não foi embora, a briga não encerrou, o perdão não veio, o perdão não foi. O coração ainda está inquieto. Mas eu quero ler com vocês de novo esse texto. Eu não sei se você leu a reflexão que está junto aqui. Toma um tempo para ler. Mas vamos olhar de novo esse texto. O que diz ali? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. E como é que termina? Porque ele tem cuidado de vocês. Aonde nesse texto está escrito, lancem sobre ele toda a ansiedade e os seus problemas estarão resolvidos? Está escrito aqui. O que está escrito? Ele tem cuidado de vocês. Ou seja, colocar diante de Deus as nossas ansiedades, os nossos problemas, os nossos dilemas, não significa que eles vão sair da nossa frente, mas significam que eles têm o apoio e o cuidado de Deus para serem enfrentados, superados, vividos, processados, digeridos. A gente pode usar várias palavras aí, né? Porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado. Então a cena não é Deus resolvendo o problema do Givanildo. A cena é Deus do lado do Givanildo dizendo, eu estou junto contigo. Vamos lá. Tu não está sozinho nessa luta. Eu estou aqui contigo. Por isso que tu pode lançar sobre mim toda a ansiedade. E lançar é compartilhar os problemas.
Senhor, eu estou com um problema financeiro aqui, me ajuda. Preciso de sabedoria para superar isso aí. Isso é lançar sobre ele toda a ansiedade. Mas a gente, né, lança sobre ele toda a ansiedade esperando que vai escorregar um cheque, né? Ó, tá aqui, ó. Né? Já viu aquele meme que tem corrido aí, né? A pessoa passa na frente do carro dos sonhos e dela olha para o carro dos sonhos, né? Eu vou ter um carro desses no nome de Jesus. Daí Jesus aparece do lado, o quê? Ô meu irmão, tu está devendo para tua tia desde 2020 e quer comprar um carro no meu nome? Não, vai trabalhar. É engraçado isso porque muitas vezes a gente trata Jesus como um banco, um milagreiro, um gênio da lâmpada. Não, mas ele é o cabeça da igreja. Ele é aquele com quem a gente pode contar e viver o problema na presença dele. E saber que ele está cuidando de nós. Por isso, muita calma nessa alma. Esses tempos escutei uma pregação e uma frase me marcou lá. Se tu tem uma decisão para tomar, se tu tem alguma coisa para resolver, se tu tem alguma coisa para fazer nesse mês de maio que envolve alguma coisa mais complexa, uma reflexão mais estendida, respira fundo. Não toma nenhuma decisão. Salve você precise tomar aí nessa semana. Daí tem que ser um pouquinho mais rápido, mas envolve de repente teu emprego, tua família, enfim. Mas se tem algo que está esperando uma decisão tua, mas não tem um prazo, muita calma nessa alma. Se você está vivendo uma angústia em alguma área na tua vida, respira fundo. Não toma nenhuma decisão precipitada. E se for possível para ti, nos acompanhe ao longo desses próximos cultos aqui, essa série de mensagens que deseja alimentar o nosso coração para lidar com aquilo que inquieta a nossa alma. Combinado? Você que está nos assistindo em casa também, respira fundo, né? De repente aparece semana que vem, pega um chazinho para ti, faz o chazinho ali, dá uma acalmada no coração e vamos junto. Isso é ser igreja. Porque se Jesus Cristo vai conosco, Ele tem cuidado de nós, nós também podemos ir uns com os outros. A Bíblia é clara. Né? Chore com os que choram, se alegre com os que se alegram, sofra com os que sofrem, festeje com os que festejam. Isso é ser igreja. Né? E a gente vai junto a partir desse tema, muita calma nessa alma. E eu vou fazer o merchandising de novo. Lê ali no informativo ali o texto, vale a pena também ficar ciente ali do enredo todo dessa série de pregação. Por que essa série de pregação está aqui? Porque eu e você concordamos, né? Não é fácil. O nosso dia a dia, o Givanildo mencionou um pouquinho para nós na saudação, nós temos aquelas coisas que agitam o nosso coração, que agitam a nossa alma. E muitas vezes a cena é essa que você está vendo aí no slide. A gente muitas vezes não sabe para onde correr. Né? Seja ali com os filhos, com os familiares, no emprego, independentemente da área, muitas vezes o nosso coração ele acelera. As nossas noites de sono não são as mesmas. De repente você vai até dormir com sono lá, está cansado, deita, fecha os olhos, mas eu não sei o porquê, às 3 da madrugada, o cachorro do vizinho late, você acorda e vem aquele pensamento preocupante na tua cabeça, teu cérebro liga e o sono diz tchau, para mim já deu hoje, vou embora. E daí tu fica ali, pega o celular, mais estímulo ainda, daí abre uma rede social ali ainda, vê que mais uma catástrofe aconteceu e aquilo te agita de novo. Né? Não é fácil. Eu e você sabemos. Pode ser que a dificuldade da pessoa A seja muito fácil de lidar pela pessoa B. Mas a pessoa B tem umas dificuldades que ela não consegue lidar, que a pessoa A leva de boa. Então, isso tudo é uma variável dentro das nossas relações, dentro da nossa vida. Por isso que a constatação é essa. É fácil. Eu tenho meus perrengues, você tem os teus perrengues, que a gente olha e diz, que coisa. Por que não acaba isso aqui? Não tem um dia de sossego. E você percebe, poxa, né? Quão angustiante isso é para a nossa alma. O coração, ele acelera. Né? O coração acelerado, vai no médico, faz lá um eletrocardiograma e constata de que a cabeça que não está muito boa.
né? Porque o coração ali acelera por coisas que tu percebe, poxa, não é biológico, é psicológico. E o psicológico influencia muito o biológico, né? E a gente percebe muitas vezes que o coração ali, ele está acelerado, né? E para acelerar o coração, gente, os motivos eles são os mais variados, falamos alguns deles, mas nesse mês de maio nós queremos trabalhar 5 coisas que inquietam a nossa alma, que preenchem esse checklist aí de coisas que inquietam o nosso coração. E o primeiro deles, no dia de hoje, é quando eu quero provar o meu valor. Você já praticou alpinismo, subir barranco aí, subir essas pedras, mais ou menos como está na imagem? Né? Essa semana aí, as 2 semanas, fiquei olhando um pouquinho o pessoal subir lá o Monte Everest, né? Que bando de doido, eu queria estar lá, né? E aquele negócio é muito interessante, mas eles mostram também os riscos daquilo lá, né? Tem coisa ali que é mais 18, é apavorante o que eles passam para ir lá em cima, bater uma selfie e dizer eu estou no topo do mundo, né? Mas muitas vezes isso é feito para quê? Para provar o seu valor, né? Ok, você é alpinista, tudo certo, tá? Não nada contra essas loucuragens, eu e você, a gente tem as nossas também, né? Mas muitas vezes a gente faz as coisas para fazer o quê? Provar o nosso valor. E muitas vezes a gente faz isso por pressão externa, que vem dos outros. Parece que as relações, elas têm esse tipo de barganha. Eu preciso provar o meu valor em relação à pessoa que está ao meu redor. Conversando com um irmão na meu, que ele achava muito engraçado, que ele tem um grupo de casais lá, e no grupo de casais, um trocava de carro, os outros tinham que provar que também consegue. Todo mundo trocava de carro. Isso era uma sequência, assim. Não importa quem começava, o resto trocava. E ele olhava para a esposa dele, pois é, o nosso Corsinha aqui está muito bom ainda. E ela né? Não, IPVA mais barato, manutenção está em dia, o pneu está em dia, tudo em dia, funciona, tem ar-condicionado, direção hidráulica, o vidro da frente é elétrico, de trás a criançada que se vire, e a gente percebe isso assim, eles estavam sossegados em relação a isso. Eles não sentiam a necessidade de provar algo para aqueles grupo de casais que estavam com os carros mais novos. E tudo bem, está na alçada deles, se eles têm condições, tudo certo. Mas o ponto aqui, muitas vezes, é uma pressão externa dos outros, né, da sociedade, por uma questão de status. A gente precisa provar o valor para os outros por uma questão de status, para ser de repente instagramável, né? Eu poder postar no Instagram, né, aquela foto do pessoal entregando a chave assim, né? Com aquele baita top, né? Um sorriso no rosto, né? E a Bíblia aqui atrás, né? 60 prestações, né? Mas é novo, para muitas vezes essa pressão de provar o valor, eu consigo ter esse carro novo. E ok, né? Se de repente você quer ter um carro novo, mas por necessidade, por desejo, por sonho, tudo certo, não tem problema isso, mas quando é para provar o valor, é preocupante. Porque para muitos, ele troca de ano esse carro. No outro ano ele tem condições de trocar de novo. Mas você não tem. Mas eu preciso trocar para mostrar que eu tenho valor. E o que você faz? Aquilo que, né, não deveria. E depois vem a conta, né? Se tem uma coisa que chega na nossa casa sem erro, sem problema, é boleto. Boleto não tem, é rastreável, eles põem um chip em você. Eles te entregam onde for. Qualquer outra coisa, né, demora, tem que brigar e tudo. Mas o boleto ele atualiza sozinho o teu endereço. Não tem erro. Tu pode dar para Alasca, vai chegar o boleto lá, né? Tudo para provar o valor. Isso falando do externo. E provar o valor muitas vezes inquieta o nosso coração, agita a nossa alma, porque o boleto vence e precisa ser pago, né? Você sabia que o boleto é uma das belezas do Brasil, né? É impressionante, assim, para produzir um boleto, o Brasil não mede esforço. Assim como a fila, né? A fila é uma das belezas do Brasil, né? Isso anota aí que faz parte da nossa vida. Uma outra pressão, tem a externa, mas tem a pressão também interna, de si mesmo, do coração, onde eu me cobro para ser o melhor em relação aos outros.
Eu preciso ter a última palavra, eu preciso ter o último pensamento, eu tenho que ter sempre o mais top, o melhor, e aquilo inquieta o coração, porque eu não suporto ver os outros, de repente, com uma situação melhor, com uma opinião mais calculada. Não, eu tenho que mostrar que eu sou. Isso está bem claro nas redes sociais. Se você vai olhar um vídeo no YouTube, ver uma postagem no Instagram, você vai ver os comentários, sempre tem que ter o último com a última opinião, com a melhor opinião, e tudo isso vai inquietando o nosso coração, vai inquietando a nossa alma pela necessidade de provar que eu sei falar, que eu sei isso, que eu sei aquilo, que eu posso isso, que eu posso aquilo. Estamos juntos no entendimento, na compreensão. Essas horas tu pode fazer assim, né? Se nós estamos juntos, então, fico feliz, porque essas pressões, elas nos atingem, consciente ou inconscientemente, de dentro ou de fora, e inquietam a nossa alma. E muitas vezes, por não alcançar o status ideal, por não alcançar, não atingir o nível que desejo, entra o desespero. E no desespero, o ser humano só dá a bola fora, né? Quando você está quente, tenta resolver um problema, você arranja mais 2. Esses dias chegou para mim um vídeo de um cara num McDonald's, acho que era lá. Não sei o porquê ele se encrencou, não sei quem, e em vez dele se acalmar, respirar fundo, sair de lá e ver outras coisas para se acalmar, não. Ele abriu a mochila, puxou um martelo, saiu quebrando tudo. Pronto, depois foi preso. Acho que ele até andou batendo em alguém lá, foi preso, quebrou um monte de coisa, agora tem uma baita dívida para pagar, né, de todo o prejuízo que ele deu, e adivinhe, ele não comeu o hambúrguer, né? Tivesse respirado fundo, tinha voltado, pego o hambúrguer e não tinha pego uma dívida. É o desespero, né? E desespero, como mencionei, gera descontrole. No curto e no longo prazo, acaba na ansiedade, acaba na depressão. E o coração velho precisa começar a tomar remédio para controlar a pressão e tudo mais, muitas vezes por excessos da necessidade de provar o seu valor, de não querer ficar para trás, de não querer ser o último, de não querer ser a pessoa menos querida, e na busca por isso, entra tudo isso aí, ó. E a melhor cena é essa ali do cara brabo, né? A irritação é um sinal, muitas vezes, de que eu e você estamos com a alma inquieta, né? Sendo que um fruto do Espírito é a paciência, o domínio próprio. Então, constatando tudo isso, a gente chega nessa seguinte situação: onde encontrar ajuda? Não sei aquilo que você está vivendo. De repente não é algo extremo, é algo mais brando, mas está ali, está alimentando essa inquietação no coração. Como lidar com isso? E quem nos ajuda é a Bíblia, naturalmente, mas mais especificamente lá no Salmo 131, versículos 1, 2 e 3. Abre tua Bíblia lá nesse Salmo, nós vamos ler ele, vamos ver aí o que ele nos ajuda para o nosso dia a dia, quando nós queremos provar o nosso valor. Qual é a recomendação desse Salmo para que o nosso coração não fique inquieto, exageradamente perturbado, vamos dizer assim, né? Salmo 131, versículos 1, 2 e 3, é todo o Salmo, é curtinho, eu vou ler ele para nós. Leio na versão NVT, então pode ser que aqui e ali destoie umas palavras da tua versão, mas está tudo certo, tá bom? Então, Salmo 131, versículo 1, o Davi diz assim: Senhor, meu coração não é orgulhoso, meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para a minha compreensão. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. E o versículo 3, ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Primeira coisa que esse salmista deseja nos ajudar é a tomar uma decisão. A gente pode ler esse versículo número 1 e pensar algumas coisas a respeito dele. E é saudável que a gente pense isso. Quando o salmista diz: Senhor, meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes, você pensa: poxa, tu não está se contradizendo aqui?
Porque se você está dizendo que você não é alguma coisa, isso cheira um pouquinho a orgulho. Também, corremos esse risco. Mas por trás dessas palavras aqui há um contexto. Um contexto em que acusava o rei Davi justamente dele ser orgulhoso e arrogante. Mas diante de Deus, Davi demonstra com essas palavras uma decisão. Não, eu não vou inclinar meu coração para o orgulho. E ele não faz isso só com as palavras, ele faz na sua humildade. E a gente consegue perceber isso, por exemplo, na história em que o Natã, o profeta Natã, aponta o dedo para o Davi e diz: olha, você cometeu adultério. Você é culpado de todos os problemas naquele episódio que muitos de nós conhecemos, né, em que Davi comete adultério, e não só adultério, mas depois encaminha ali o marido da Batseba lá para a guerra, e ele acaba então sendo abatido lá, e todos aqueles problemas lá, o Natã acusa ele: você é esse cara. E o Davi então ele tem que baixar a bola. Então nós temos subsídio a partir daquela história de entender que o Davi, sim, ele tinha o seu domínio próprio para dizer: poxa, tu tem razão, Natã, eu pisei na bola. E ali nós temos 2 salmos que Davi escreve lá, justamente mostrando a sua postura de arrependido. E nesse texto ele tem poder, né? Ele tem subsídio, ele tem conteúdo para poder dizer: olha, o meu coração, quando ele precisa se aquietar, ele sabe se aquietar. Porque é uma decisão que eu tomei diante de Deus, de que o orgulho e a arrogância não vão ser o meu modo de proceder. E como é que ele atesta isso? Dizendo: não me envolvo com questões grandiosas e maravilhosas demais para a minha compreensão. Ou seja, se eu não entendo do assunto, se eu não sei a respeito do assunto, o que eu faço? Silêncio. Isso a gente vê muito nas redes sociais hoje, né? A pessoa, ela não sabe do assunto, ela fica quieta, né? O que deu de especialista em voar ao redor da Lua nos últimos meses, aí foi impressionante. Nunca olhou nada de NASA, nada de espaço, mas bastou o foguete sair da Terra ali, o pessoal: não, tem o PhD aqui, a NASA que está perdendo sem me contratar. E essa não é a postura do Davi, porque ele decidiu entender que eu tenho o meu limite. E esse limite é acompanhado pela misericórdia de Deus, que evita que eu seja orgulhoso e arrogante. Que é interessante, o orgulho e a arrogância muitas vezes faz parte daquele que quer emitir opinião sobre coisas que não sabe. Não é verdade? Daí está a pessoa com um textão lá na rede social, querendo mostrar que sabe alguma coisa, e basta você pedir para o ChatGPT, e o ChatGPT já mostra que o cara não sabe de nada. Isso que o ChatGPT é uma inteligência artificial. Só junta as informações e mostra para você. Ou seja, quando eu quero provar o meu valor, muitas vezes sou conduzido à arrogância, ao orgulho, me envolvendo com coisas que eu nem compreendo, só para dizer que: olhem para mim, eu sei. Pois é, eu sei, e agora eu estou com 72 prestações para pagar de um carro que eu não precisava, para mostrar para gente que não está nem aí direito para mim, só para dizer que eu tenho valor. Está conseguindo fazer as amarras? É muito interessante isso. E o Davi nos recomenda tomar uma decisão. Quero voltar aqui para a imagem anterior. Está vendo que tem ali aquela brincadeira de empilhar as pecinhas, você dá um tapa nela e ela vai derrubando as outras? Tu já deve ter visto ou brincado disso. Com o dominó se faz bastante, né? Quando toma a decisão, eu interrompo esse ciclo de orgulho e arrogância. A partir daqui, ele não me domina mais. É uma decisão que eu e você nós podemos tomar. Porque se essa decisão não é tomada, não se impressione quando o teu coração começar a se inquietar por coisas na qual você se envolveu, na qual você não consegue lidar. E daí você tem que cada vez argumentar a ponto de se mostrar um orgulho desnecessário, uma arrogância desnecessária. E o Davi recomenda dar uma pausa nisso. Uma pausa não, né? Tirar isso da nossa vida. Ou seja, qual é a recomendação aqui para nós? É distância. É distância. Eu não vou me envolver, e eu tenho essa oportunidade. Quando a situação vem ali, eu posso tomar essa decisão. Eu não quero mais me meter nisso,
Porque, primeiro, eu não sei, segundo, eu não quero ser orgulhoso, eu não quero ser arrogante, então essa situação fica para lá e eu fico para cá. Que nem esse, peguei só a ilustração ali do casal, né? Eles estão admirando a paisagem, mas está um distante do outro ali, né? Distância. É só ilustração, tá, gente? Não fique distante da tua esposa. Tá? Não é esse o recado. Mas fique distante daquelas coisas que podem inquietar a tua alma, como o orgulho, a arrogância e se envolver com aquilo que não diz respeito, com aquilo que você não tem condições de assumir. É uma decisão. Provérbios capítulo 3, versículo 21 e 24 nos ajuda. Filho, olha o que tu tem que ter perto de você. Tenha sempre sabedoria e compreensão, e nunca deixe que elas se afastem de você. Elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. Ao contrário da arrogância, do orgulho e de se meter onde não deve. A verdadeira vida está no contrário, está aqui. Você caminhará seguro e não tropeçará. Não sei se você já viu, mas muitas publicações têm lá a briga nos comentários, e de repente você está lendo ali, né, como todo bom brasileiro gosta ali de ver essas tretas todas, e você percebe ali que parece que falta uma informação entre um comentário e outro. Já percebeu isso? E o que tu acha que aconteceu ali? A pessoa começou a brigar, se arrependeu, e o que ela fez? Apagou o comentário. Não, é de uma coragem, assim, de uma sabedoria, não aguenta nem ser contrariado, né? E daí ela vai lá e apaga. Daí você vai ler o comentário lá, você percebe, poxa, essa pergunta não tem a ver com essa resposta aqui, porque alguém ali no meio tirou isso. Ou seja, cometeu um tropeço, falou que não devia, identificou que a sua ignorância, ela falou um pouco alto naquele momento. Identificou que esse conselho, por exemplo, dado por Davi, não foi levado a sério. E o resultado é justamente ao contrário do que Provérbios diz, né? Quando se deitar, não terá medo, e seu sono será tranquilo a noite inteira. E uma vez, quando eu sou orgulhoso, arrogante e me meto onde não deve, uma das primeiras coisas a ser complicada na nossa vida é o sono, é o descanso, é o medo. Diante de decisões que eu devia ter dito, não, é uma decisão, não quero mais isso. A partir daqui, eu não quero mais isso. Esse ciclo não vai fazer parte da minha vida. É uma decisão. Por isso o salmista diz, meu coração decidiu, orgulho vai embora, arrogância vai embora, e eu não quero me envolver naquilo que não me diz respeito. É uma decisão. E eu quero te animar. Você quer acalmar a tua alma? Não se meta ali onde você não entende. Cuide com orgulho, cuide com arrogância, fique longe deles. Seja amigo daquilo que Provérbios 3 nos diz, da sabedoria, da compreensão. Eu lembro de uma conferência bíblica onde um palestrante disse, conselheiro é aquele que é procurado. Seu Heriberto, preciso de um conselho. Eu vou lá procurar o seu Heriberto, explico a minha situação, o seu Heriberto me dá um conselho. Agora, se eu chegar para o Arthur e dizer, Arthur, tu tem que fazer assim, 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 assado, eu nem entendi o que o Arthur precisa. Eu já estou querendo... E muitas vezes, né, o nariz sobe, orgulho. E lá na frente o Arthur acata o conselho e se dá mal. E aí? Baita conselheiro que é o William, né? Essa é a diferença. Ou seja, segundo conselho que o Davi nos dá, primeiro decidir, depois também amadurecer. Versículo 2 mostra exatamente isso. Pelo contrário, eu decidi ficar longe das coisas que inquietam a minha alma, só porque eu quero provar meu valor, deixo elas de lado. Pelo contrário, acalmei e aquietei a minha alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. É alguém que amadureceu. Você que já teve a experiência de ter um bebê, tem todo o processo do desmame, e às vezes para uns é mais complicado que para outros, naturalmente, mas você sabe que a criança vai procurar, vai querer, e você tem todo o processo de fazer ela amadurecer e entender que não precisa mais agora ficar no self-service, né? Passou por isso? Self-service é uma coisa muito curiosa. A criança chega como se ninguém vai me impedir. Pula em cima da mãe e quer porque quer. E daí você tem que ensinar, não. E daí ela faz aquele berreto, e assim vai, umas 2, 3, 4, 5, 6 semanas, 8 meses. E daí você se livra daquilo lá, porque a criança amadureceu. O sono serve a mesma coisa. E o salmista mostra aqui.
Eu tenho condições de dizer que eu não quero mais me envolver em coisas desnecessárias porque eu amadureci. Muitas vezes coisas desnecessárias é aquela briga, choradeira, como um bebê procurando pelo leite da mãe. Mas eu amadureci. Ou seja, gente, amadurecer é ampliar o campo de visão. Não existe só o leite da mãe para comer. Tem mais coisa. É abandonar a si mesmo. E perceber os limites e as possibilidades ao redor. Ou seja, provar meu valor vai sendo algo desnecessário. Eu não preciso mais ficar mostrando para os outros que eu mereço algo. Eu estou amadurecendo. A recomendação aqui ela é uma só. Recalcular. É quando você vai postar o comentário respondendo a alguém, pensar duas vezes. Que é necessário. Eu sei que tem um meme por aí também diz, né? Vai causar pânico, vai dar uma encrenca, vai causar polêmica? Sim, então publique. Não, não é esse o caminho. O caminho é justamente dar um passo atrás. Será que isso é necessário? Será que é necessário todo esse escândalo para buscar, né, pelo leite materno? Não. Eu vou adiante. Né? E 1 Coríntios, Paulo vai dar uma dica muito valiosa para nós. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Isso é amadurecer. Quem quer provar o seu valor, não está buscando amadurecer. Repito, quem quer provar o seu valor para fora, para si mesmo, é que não está amadurecendo. Às vezes isso é duro de escutar, mas nós precisamos. Porque é a infantilidade que faz um escândalo para provar o seu valor, para mostrar que está ali. Mãe, eu quero leite. Não precisa. A maturidade mostra, agora tem alimento sólido. Deixa as coisas de meninos, pensamentos de meninas, posturas de menino para trás. E vamos amadurecer. Tem uma sociedade aí, né, uma batalha sobre a maturidade do homem, coisa arada, do homem. É muito importante isso aqui, amadurecer. Porque é com maturidade que eu passo também a lidar melhor com a confiança. E esse é o terceiro recado do texto. Versículo 13 nos diz: ó Israel, põe a sua esperança no Senhor agora e para sempre. Quando Davi escreve, ó Israel, ele recomenda, Israel, confia no Senhor. Tua esperança não está em si mesma, está no Senhor. E o texto bíblico mostra que a glória de Israel, a razão de Israel existir, o sentido da vida do povo de Israel, tem a ver com a presença de Deus. Tem a ver com confiar e esperar em Deus. E essa recomendação é para nós hoje também. Diante das situações da nossa vida, eu não preciso ficar provando as coisas. Eu preciso confiar em Deus. Ou seja, confiar é compreender que nosso valor não vem de nós, mas é um presente oferecido por Deus através de Cristo. E a recomendação é essa da imagem: descansar. Não é cruzar os braços, é descansar em relação a querer provar alguma coisa para esse mundo aí. A gente tem que provar que Jesus é mais forte. Ele é forte. Deus, o reino de Deus, não tem ninguém para superar. Precisamos provar isso aí. Vamos falar sobre isso, mas provar nós não precisamos. E eu acho que a cereja do bolo aí está em Romanos 8, 32 e 33. Se ele, Deus, não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas entregou ele por nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. Pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Se nós somos declarados justos diante de Deus, por que vamos ficar provando a coisa para as outras pessoas? Tem necessidade. Isso não significa que lá no emprego eu não posso dar o meu melhor para de repente ascender a um outro cargo. Tudo certo isso. Mas se eu estiver fazendo isso para ficar provando algo que Deus já disse que eu sou, filho dele, justificado, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Nos resta confiar nesse Deus. Ele deu o seu filho para nos justificar. Por que eu tenho que ficar provando alguma coisa? Né? Gente, para pensar, e eu vou para o final. Né? Primeira coisa, e anota isso para a vida. Né? Nosso valor está onde? Cristo. Tu não precisa subir o Everest para provar o valor. Tu pode subir se tu é um alpinista e
quer ter isso no teu portfólio, tudo certo. Mas se é para provar o teu valor, não vai. 344 mortos. Desses, eu acho que 10% conseguiram tirar lá do Monte Everest e devolver para as famílias. O restante está lá, congelado. Quantos desses queriam provar o seu valor? Só para nós refletir. O nosso valor não está nas coisas que nós fizemos. Está em Cristo. E porque está em Cristo, nós podemos acalmar a nossa alma. Nós podemos acalmar a nossa alma. Porque Filipenses 1:21, viver é Cristo. Se o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mas se o viver é Cristo, eu estou certo de que meu valor está em Cristo. Não naquilo que eu posso fazer, pagar, ser diante da sociedade e diante de mim mesmo. Segunda coisa para nós pensarmos, amadureça a sua vida de fé. A recomendação bíblica é essa, cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Está lá em 2 Pedro 3,18. São textos que nos animam a olhar diante de quem nós precisamos ter valor. Isso aqui é acumular tesouros no céu, não aqui na terra. Porque aqui muitas empreitadas que terminam mal são esquecidas pelo ser humano. Mas a empreitada no reino de Deus traz para nós o real valor que nós precisamos e que nós temos graças a Jesus Cristo e ainda somam para a eternidade. Muito melhor, gente, muito melhor mesmo. E acalma a alma. E um último pensamento também, gente, substitua a busca por valor, pelo ego, por massagear isso que tanto deseja atenção, pela valorização do outro. Eu amo, eu sirvo. Isso está lá em Romanos 13:8, devam apenas o amor uns pelos outros. Tu não deve provar nada para ninguém. Tu deve amar, deve ter apenas o teu amor. Vamos junto, vamos caminhando junto, vamos sofrendo junto, vamos se alegrando junto. Vamos lançando uns sobre os outros, repartindo as cargas e levando a carga uns dos outros juntos. Ali está o verdadeiro valor do ser humano, em ser apoio um para o outro. E eu termino também apontando para Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno, não pelo que eu posso, preciso ou quero provar, mas pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ali está o teu verdadeiro valor. E um texto como esse, tudo isso que nós vimos, Salmo 131, deseja ser esse chá de camomila na nossa vida, para nos acalmar, diante das pressões que vêm do nosso coração, manchadas pelo pecado, diante das pressões que vêm de fora para nós, querendo que nós provemos o nosso valor. Nesse momento, você olha para elas e diz assim, vou tomar o meu chá de camomila. Abre o Salmo 131, esquenta a água. Realmente, faz o chazinho, tá? Faz o chazinho. Relê esse Salmo e perceba nele. Eu não preciso provar nada para ninguém. Porque Cristo já provou o amor de Deus pela minha vida. Obedecendo a Deus e se entregando por mim. E se Ele fez isso por mim, eu não preciso provar mais nada para ninguém. Que Gálatas, Salmo, tudo isso que nós vimos, de fato, seja, eu vou usar essa metáfora de novo, esse chazinho, eu não sei qual chá foi colocado aqui, gente. Então acertei. Esse chazinho de camomila na tua vida. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essas palavras de vida eterna que vêm ao nosso coração e desejam acalmar a nossa alma. Hoje de manhã nós estamos aqui, nós ouvimos a esse respeito, e nós não sabemos tudo aquilo que nos aguarda no dia de hoje, na semana que se inicia, mas que tudo, seja lá o que for, o que acontecer, tudo isso esteja debaixo do teu amor e misericórdia, e da certeza de que temos valor graças a Jesus Cristo, que não precisamos provar mais nada para esse mundo. Tudo aquilo que precisava ser provado, Deus já provou na cruz e na ressurreição de Jesus, e nós somos felizes e bem-aventurados, pois podemos aproveitar o benefício da tua obra. Por isso, abençoa o nosso coração com sabedoria e compreensão, para que tomemos essa decisão
de não deixar os estresses desse mundo quererem ditar quem nós somos, quererem ditar o nosso valor, muito pelo contrário. Que nós, através do agir do Teu Santo Espírito, possamos nos acalmar na certeza de que o maior valor que nós podemos ter só existe graças a Jesus Cristo. E Ele é o suficiente. Abençoa o coração, a vida de cada um aqui, independentemente da situação pela qual nós estejamos passando. Dê a capacidade ao nosso coração, à nossa vida, de respirar fundo, de entender que a Tua presença, ela está ali mesmo em meio aos problemas. Que nós podemos compartilhar eles contigo na certeza que Tu cuida de nós, como nós vimos nessa manhã. Nós pedimos por isso, oramos, não porque merecemos, mas por Tua graça e misericórdia, e fizemos isso no nome de Jesus. Amém. Temos mais um hino, né? Então tá bom.